A Yasmin já entrou. Eu te mandei convite, Yasmin. Oi, José. Aí, deu, Tudo bem? tudo. Tava dizendo só, né? Até comentei contigo que eu tô meio nervoso porque é uma baita responsa, assim, fazer uma live, né? E publicar, ainda mais na internet, onde tem muito julgamento, né? Mas Sim. é algo que eu tô me acostumando, né? E espero Uhum. futuramente estar mais tranquilo, assim, né? Não, Mas, estará. Eu tô sempre nervosa, viu? Eu volto e meia tô participando de live sempre e começo muito nervosa. Então, vamos lá. Uhum. e tanto na página quanto nas lives, eu sou da filosofia de aprender fazendo e fazer Uhum. aprendendo, né? Algo que está sempre Uhum. se alimentando e faz com que eu me aprimore, né? Então, até a página, assim, está num processo de mudança, que espero algum dia chegar em algum molde mais estável, né? Mas eu vejo que aos poucos está ganhando contornos, né? Uhum. E a ideia deste espaço aqui das lives é realizar acolhimento, trazer visibilidade depois nas postagens, tanto na live quanto depois nas postagens das frases, né? De Uhum. referenciar os meus convidados, né, num saber local. Então depois tu também vai receber um post nesse sentido, né? Uhum. E realizar troca, assim, né? Que é o que eu acredito que seja a decolonialidade, né? Então eu Uhum. não convido só especialistas que estão dentro do pensamento decolonial, mas eu Uhum. convido pensadores, pensadoras, pensadores, também trans, né? Que fazem alguma pesquisa a nível local. E como terceira live eu acho muito importante falar sobre as questões étnico-raciais do nosso país, né? E também a construção de uma clínica antirracista, ainda mais no país que é majoritariamente negro e o segundo no mundo, assim, né, com a maior população negra. Então, eu acho Uhum. bem significante que nos espaços de poder, nas universidades, não só tem os saberes brancos, não tem as perspectivas locais e negras, né? Mas quando a gente vai ver a população, a maioria é negra, né? Uhum. E bom, acho que era isso que eu tinha mais para falar. E então eu te passo a palavra, assim, para tu te apresentar, apresentar a tua pesquisa. Então tá. Gisele, obrigada pelo convite. Acho bem legal essa tua iniciativa, né? Vai abrindo aí. São canais que se abrem, né, para um tema que tem havido mais, né, tem chegado mais, mas que ainda falta muita produção sobre ele, tanto nos espaços acadêmicos quanto fora dos espaços acadêmicos, né? E essa possibilidade, assim, de ter essa discussão nas redes, ela é de extrema importância, inclusive pela importância que as redes têm tido no cotidiano, né, como canais de discussão, né, política, social. Então, assim, eu fico muito contente, tanto pelo espaço que tu criou e está criando, né, em constante criação, como também por ser convidada a fazer parte disso, né, a participar dessa discussão. Bem, né, quando o GCE me convidou, foi em função do meu mestrado, né, e enfim, do meu mestrado que eu encerrei em 2019, tive a banca em 2019, e que foi um mestrado cujo tema era relações raciais, mais especificamente os efeitos do racismo na constituição psíquica. De lá para cá, muito tenho ainda lidado com esse, como é que eu vou dizer, é outra coisa assim. Esse mestrado ainda me rende muita discussão, né? Ainda me rende muita produção de fala, né? De pensar, enfim. E
embora sim tenha já tem alguns deslocamentos dele, né, na minha posição, ainda é um ponto importante e ainda vejo nele várias questões a serem desdobradas, né? Contudo, não é ainda um pensamento decolonial, né? Isso tá bem, né? Tá bem para a proposta, né? Tenho agora começado a ter contatos e leituras com pensamento decolonial, então acho que eu vou ser muito honesta, né? Eu vou ser mais honesta se eu já começar dizendo a perspectiva da qual eu falo, né? Que é de uma prática antirracista, né? Bem, eu estou aqui, eu vou falar, né, em nome da psicologia, mas com um recorte também muito da psicanálise, né, que foi o programa no qual eu fiz o mestrado. Mas, assim, também não quero me ater muito, né, a essa diferenciação que existe, que é importante, entre psicanálise e psicologia. Entendo aí que tem um fazer psi que ele precisa ser discutido de forma ampla e que ele foi engendrado, né? E que ele surgiu dentro de um estado racista, de uma cultura racista, né? E acho que penso que é importante partir daí, né? Que a discussão se dê dessa forma ampla, né? Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente pode pensar que é preciso escancarar o assunto, é preciso assumir radicalmente os riscos dos termos, né? E dentre esses riscos dos termos, é preciso falar com muita clareza sobre os termos racismo e raça. Tá? Então, não dá para fugir disso se a gente pretende assumir uma posição crítica sobre o assunto. No livro A Crítica da Razão Negra, um baby, lá no iniciozinho, ele vai dizer algo assim: só é possível falar em raça numa linguagem imperfeita, dúbia e inadequada. Então, assim, assumo isto, né, sabendo que é um risco, porque, de fato, né, essa linguagem, ela não dá conta, né, falar de raça, ela é extremamente complexo, né, não dá conta da complexidade da vida. E principalmente na realidade brasileira. Mas nela, é na ideia de raça que o racismo se calca, né, se baseia para operar. E opera. Então, mesmo que a gente vá falar que raças não existem, isso não tem mais nem discussão, né, em termos da biologia, não existe mais nem discussão a esse respeito. O fato é que, em termos simbólicos, em termos sociais, ela existe e tem efeitos. Né? Então, a gente tem que já colocar isto, né, na mesa. E que o racismo, que é a violência que se dá, que se dá a partir dessa diferenciação e hierarquia entre raças, de que ele também existe e é preciso falar
E no meu entender, é preciso usar o termo mesmo, racismo, que no Brasil se evita a qualquer custo. Né? Se evita a ponto de que, historicamente, já houve a frase assim: quem fala de racismo é racista, o racismo só importa para racistas. Né? É, né? Mas, justamente porque o racismo importa para racistas, e isso implica numa relação de poder, né? O que está aí por trás, é uma relação de poder, de sustentar os mesmos privilégios para o mesmo grupo social, que interessa a gente, importa a gente racializar a discussão que já é racializada. Né? Ela só não é dita. Mas a nossa sociedade já é uma sociedade profundamente racializada. Só não se fala sobre isso. Né? Então é importante que se fale com todas as letras dessas palavras. Isso nos leva a um outro movimento, que é dar cor às pessoas. Das pessoas negras, isso não é nenhuma novidade. Cor nos é dado. Né? Nos é dado desde o Brasil colonial. Né? A novidade é dar cor às pessoas brancas. Então, sabendo que isso implica numa certa violência discursiva. Porque a gente sabe disso, a gente só vê como as pessoas brancas reagem a isso, e nós negros sabemos o quanto que isso é violento, né? Mas esta violência precisa ser explicitada. E precisa ser explicitado que lugar, de que negro o racismo está falando. Tá? Eu vou entrar nisso depois, né? Mais adiante na conversa, de que, bem, né, existe aquilo que o racismo diz que é negro, e existe aquilo que o negro toma para si enquanto termo negro e transforma e ressignifica. Então, ao ressignificar, né, negro, as pessoas negras precisam apontar que tem aí quem, né, reivindica um lugar de branco e que esse lugar coincide com poder e privilégio. Né? Bem, temos muitos aspectos históricos aí que precisam ser resgatados para se tirar a naturalização dessa discussão, dessas posições. E para entender como elas se dão e se mantêm até os dias de hoje. Eu não vou me deter nisso, já é por uma questão de tempo mesmo, né? Conforme, de repente, eu vou ver como é que eu vou fazendo, mas conforme for surgindo, eu vou trazendo, tá? Mas não vou passar por um apanhado histórico, necessariamente. Bem, quem exerce, então vamos à pergunta, né? Até os dias de hoje, quem exerce majoritariamente a psicologia, seja lá em que vertente que for da psicologia, são os brancos. Né? Então, aí já temos um ponto importante para se pensar nisso na nossa profissão. De onde vêm as teorias que sustentam a prática psi em suas mais variadas vertentes? Vem dos países europeus, né, ou norte-americano, né, ou dos Estados Unidos. Então, vem de países em que a cultura é essencialmente uma cultura europeia e, por decorrência, branca. Né? De países ocidentais, né, que têm essa cultura. E foram construídas em realidades em que eles eram países, e são ainda, países coloniais,
e que mantém essa relação de países coloniais com a chamada periferia do mundo, na qual o Brasil se insere, né? E que tem uma realidade de relações raciais absurdamente diferente da realidade brasileira. E aí a gente se pega, né? Estamos num momento em que a gente tem que começar a pensar isso. E começar a pensar isso estando inseridos neste caldo. Né? Agora, isso, digo, a gente tem que pensar isso segundo as ferramentas que nós temos agora. Isso não significa que isso não tenha sido pensado, inclusive dentro da psi. Isso foi pensado por Isildinha Batista Nogueira, foi pensado pela Neuza dos Santos, né? Foi pensado por vários pensadores, pesquisadores, grande parte deles negros e negras, né? Ao longo de um século, né? Desde o fim da escravização para cá. Né? Mas o sistema racista, ele é tão brutal que ele absorve e anula essas discussões. Né? Anula, invisibiliza. Então, dá uma sensação da gente sempre estar partindo do zero, né? De que está sempre recomeçando, né? Ou uma falsa sensação de ineditismo. Mas a gente tem que marcar que dentre as diferenças, porque a gente também tem que se servir das repetições, né? E é importante, nas repetições, a gente ficar atento ao que repete diferente, né? O que é que tem de diferente agora, que não tinha nesses outros períodos históricos? É o ingresso dos negros e negras nos espaços de formação acadêmica, né? Não só negros e negras, indígenas, trans, né? Da diversidade na universidade. Né? A gente sabe que ainda não estou falando que estamos no momento ideal, longe disso, mas isso eu entendo como um marco. Né? Também não é um marco que veio de lugar nenhum. Se a gente vai estudar a história do movimento negro, já lá na retomada do movimento negro dos anos 70, 80, isso já estava sendo reivindicado. Mas veio a ser transformado em política pública nos anos 2000. Né? E o que a gente vê agora efeitos disso. Então, estamos lá nas universidades, tensionando esses saberes que gozaram por muito tempo, por décadas, de lugar da verdade. Então, está se tensionando isso. Ao se tensionar isso, o que acontece? Né? Se tensionam professores, pesquisadores, e esse tensionamento reverte, colegas também, né? Colegas brancos, né? E esse tensionamento reverte na prática psi. Né? Então, a gente já ouve falar de grupos que estudam isso, por exemplo, ou que tem se proposto a estudar isso em algumas sociedades psicanalíticas. Né? É preciso dizer, dentre as várias vertentes psi, né, dentro da psicologia, que a psicologia abarca, pelo menos do ponto de vista acadêmico, a psicanálise talvez seja a mais branca delas. Né? Talvez seja assim, a que tenha uma menor permeabilidade ao ingresso de pessoas negras nos seus quadros, né? Digamos assim. E, bem,
tem aí todo um movimento de desacomodação, que, na minha opinião, poderia ser mais rápido, mas que também tenho que reconhecer que tem acontecido. Né? Vamos lá, então. Então, né, já que eu estava falando, né, sobre a questão da branquitude, acho que tem algumas coisas que a gente tem que dizer assim. Então, quando a gente fala de racismo, raça, e a necessidade de se pensar que conhecimento foi e é produzido a respeito disso, né, falar sobre branquitude, a gente o que está sendo colocado na roda é abandonar uma questão de universalismo, de universalidade, em favor de uma questão de pluriversalidade. Né? Então, a gente pode pensar aí em dois caminhos. E não que eles não se comuniquem, tá? É só para estruturar o pensamento. Um caminho, né, pensar que esta estrutura sociopolítico-econômica que temos, ela produz, ela não só ela reproduz, na verdade, a violência racial, que é uma violência racial na qual ela em si é estruturada. Né? E aí, quando eu digo que ela em si é estruturada, eu vou lá, estou buscando, então, né, alguns autores, como o próprio Mbebe, que vai trazer essa ideologia que vai, né, implicar no capitalismo, na formação do capitalismo em si, né, vai buscar isso lá já no iluminismo, né, na expansão da Europa, né, para cima do continente americano e africano, né, dos continentes. Bem, se pegarmos e aí, com base nisso, a gente pode pensar, então, que foi por onde eu conduzi a minha dissertação, que foi assim, bem, se alguns sujeitos, né, são colocados num espaço de subalternidade constante, sistemático, cotidiano, durante uma vida inteira, né? Se alguns sujeitos têm toda a constituição deles como sujeitos se dá numa realidade que os enxerga no lugar de perigo, né? Que toma os seus traços corporais como sinônimo de sujeira, né? De menos-valia, que efeitos que isso tem para esse sujeito. Esse é um caminho. E nesse caminho eu situo, então, uma perspectiva antirracista. Tá? Mas tem outro caminho. Né? O outro caminho é reconhecer que mesmo nessas estruturas, mesmo nesta estrutura racista, mesmo nesta estrutura baseada numa necropolítica, genocida, né, que agora, inclusive, estamos no auge desse genocídio aqui no Brasil, né, reconhecer que, mesmo assim, existiram frestas. E os negros, né, e assim, com todo respeito a todos os demais diversos, né, a tudo mais que diverso tem na nossa população, eu vou me ater à perspectiva do negro, porque foi o que eu pesquisei. Tá? Então, assim, então, reconhecer que isto não dizimou a cultura negra, nem o negro, nem a cultura negra. Né? E essa cultura resiste. Né? Resiste ao capitalismo, resiste ao capital, resiste ao genocídio. E aí a gente pode colocar a seguinte pergunta: que saberes esta cultura, que é uma cultura popular, sustenta ao longo dos séculos? Né? Que saberes essa cultura de 1500 para cá?
que saberes essa cultura desenvolveu, porque também não é uma cultura estática, né? É uma cultura que se reinventa, que se redescobre, né? Que tem suas raízes na África, mas que também não é África, né? É África diaspórica. Então, aí a gente entraria, né? Eu digo entraria, porque é um movimento que eu não fiz ainda, né? E sim, numa psicologia decolonial. Então, é possível pensar nesses dois caminhos, e que são dois caminhos só para um jeito de falar, né? Porque é claro que se a gente vai pensar... Porque eu penso assim, arriscando, né? Porque eu estou recém me aproximando, mas que a psicologia decolonial ela vai ter óbvios efeitos antirracistas. É assim, né? Obviamente que ela vai ter efeitos antirracistas. Mas uma psicologia antirracista, ela não vai ter necessariamente um movimento, ela não vai fazer um movimento decolonial. E aí, Gessé, eu falo, quando eu engato para falar, eu falo. Tá? Então, quando tu quiser, me interrompe, tá? Fica à vontade. Se quiser, eu posso falar agora um pouco. Mas Pode falar. achei bem interessante várias coisas, né? Por exemplo, algo que eu pensei do que os pensadores decoloniais falam, que são pessoas das ciências sociais também, né? Que iniciaram esse movimento aqui na América Latina e que tem também o conceito de território como fundamental, assim, né? Na produção de conhecimento e do quanto também essas resistências são diversificadas, assim, né? Elas não partem de uma unicidade como o pensamento branco, o moderno colonial, mas eles são múltiplos porque depende do território e das relações desse território, né? E é por isso também que quando eu falo de periferia, eu não digo que tem uma periferia, mas que existem diversas periferias, porque depende também da cultura que é feita naquele local, né? Uhum. E a primeira coisa que os pensadores modernos coloniais fizeram foi dizimar a diferença, né, na Europa. Porque a Europa também não é essa coisa única que tem no imaginário que a gente tem agora, assim, né? Ela era diversa também, mas teve um processo de matar a diferença, né? E impor o formato moderno, né? E também o branco, ele se constrói a partir a Europa, só existe a Europa depois que se descobriu a América. E a Europa foi se construindo na exploração da América, né? Na extração das riquezas e na elaboração de um ideal de que ela pode fazer isso porque é uma raça superior e porque está no topo do progresso, né? Aí o que os pensadores decoloniais fazem é dizimar essa ideia de progresso, de que existe uma cultura que está acima das outras, mas sim valorizar a multiplicidade, assim, né? De que cada cultura tem a sua singularidade com as suas questões boas e ruins, né? E esse é o pensamento que eu tenho, assim, não de uma hierarquia de valores, mas sim de múltiplos, né? De milhares de tipos de valores diferentes, né? Uhum. Eu acho que também se encaixa com a tua ideia quando tu diz que os negros são diversos, né? Mesmo que o Uhum. branco tenha nomeado o negro com adjetivos negativos, né? Para reduzir e explorar, e também a partir de uma ideia universal, né? Que aí não é mais uma exploração, mas sim é um direito, né? Para o branco de explorar o outro, porque ele é melhor, que encobre a dominação nessa ideia de universalidade, mas de quanto esses corpos que são aditivados como negros, eles são diversos, né? E de como é importante também achar os seus valores diversos também, né? E mesmo que construam uma cultura em comum ali nesse lugar de subalternidade, né? Não sei, só foi essas Uhum. ideias que eu fui tendo, assim, É. mas... Não, sim, e me fez pensar também em outras coisas, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter quando assume pensar o negro, né? Pensar que dentro disto, né, que dizemos o negro, são muitos, né? São muitos com as suas especificidades, porque quem inaugura o pensamento o negro, massificando ele, é justamente o racismo.
Então, se a gente vai colocar o negro como, vai elencar, digamos assim, checkpoints para dizer, né, o que é o negro, né, a gente, não importa o que a gente coloque ali, pode ser inclusive pontos positivos, mas a gente está se aproximando de um pensamento racista, porque está apagando qualquer noção de singularidade. Né? E a gente sabe, a gente sabe da singularidade e aposta na singularidade. Né? Porque a gente sabe o sofrimento psíquico que implica esse apagamento. Então, bom, se a gente for pegar as religiões de matriz afro, elas são um boníssimo exemplo disso. Cada orixá tem nomes diferentes dependendo do tipo de culto, né? Então, no Batuque tem, eu não conheço, por isso nem vou arriscar, né? Dizer, mas assim, orixás que são entendidos de um jeito no Batuque não são entendidos do mesmo jeito na Umbanda, que não são entendidos do mesmo jeito no Candomblé. Né? Então, a forma como isso se dá já mostra, né? já salta assim, a questão de que somos diversos. Né? Quando minha pesquisa, né, se deu dentro do Sopapo Poético, que, para quem não conhece, é um sarau de poesia negra que tem em Porto Alegre, né, que acontece em Porto Alegre. E essa é uma experiência que eu tive no Sopapo, porque, assim, minha vida se deu muito, assim, em meio à branquitude, né? Então, estudei em escola particular, né? Enfim, morava num bairro que tinha muitos brancos, né? E assim foi. Então, estava sempre a experiência de única negra. Né? Tem até a poeta Delma Gonçalves tem um poema que esse é o título, né? A única negra. Né? E a sensação que a gente tem é de ter que sustentar todo um povo e uma história, né? Em meio à branquitude. E é neste desenrolar aí dessa novela nacional, né, que vai se dando uma série de racismos, de violências raciais. Né? Então, e de apagamentos de diferença. Então, estar dentro do Sopapo, nos encontros do Sopapo, estar, assim, em meio das 100 pessoas negras, sendo que 95% das pessoas que estão lá são negras. Né? E é uma experiência que, para mim, foi assim, ó, merece legitimamente o nome de experiência, sabe? Porque foi assim, foi viver com o corpo. Foi viver com o corpo que era estar neste espaço de maioria negra e de cultura negra. Eu não era a única negra, não precisava sustentar sozinha nada ali, né? E assim como compartilhava traços com eles, né? Compartilho, também ficava evidente aonde também não compartilhava, sabe? E é disso que se trata uma singularidade, né? Se trata do que compartilhamos, mas aquilo que fazemos com o que compartilhamos, aí é de cada um, né? Aí isso que é singular. Então, assim, eu costumo dizer que estar entre negros é uma experiência de saúde mental para negros. Né? E também tenho visto ambientes extremamente brancos, né, e tenho achado uma violência não ter negros nesse ou ter um, sabe? Tenho achado assim uma violência
Claro que é uma violência que se dá no anonimato, em tese, né? Não se, é difícil se apontar ali se pessoalizar responsabilidades, né? Mas sabemos que, enfim, né, se tem esse entendimento da estrutura racista, dá para se pensar em modos de se quebrar isso, né? Mas tem entendido como uma violência estar em ambientes onde só tem brancos. É realmente muito complicado, né? E aí eu até separei aqui dele, ele traz assim uma diferenciação do que é identidade para o branco e do que é identidade para o negro indígena, né? Para os negros e indígenas, né? E ali ele vai dizer que identidade para o branco é a relação do mesmo com o mesmo. Né? Isto, inclusive, está assim colocado no seminário 9 do. Não que ele esteja afirmando, Lacan não está afirmando isso, mas ele está problematizando essa ideia de identidade, né? De que A não pode ser igual a A. Né? Mas, enfim, é isso que o racismo nos coloca. Né? O racismo nos coloca que, bem, um negro representa todo o grupo, né? E todo grupo representa um negro. Isso é tão intermediável que um negro pode ser super facilmente substituído por outro, sem que com isto, em tese, né, racisticamente falando, não se perca nada. Né? Então, são corpos descartáveis. Já para o negro, identidade é uma relação de pertencimento ao mesmo mundo. Quer dizer, tem aí uma diferença enorme, gigantesca, e que eu penso que vale a pena. Por que eu estou trazendo isso, melhor dizendo? Né? Porque tem muita discussão, sobretudo dentro da psicanálise, sobre identidade, identificação. E a questão das relações raciais traz de novo essa discussão. Né? Só que me parece que quando se coloca essa discussão, se coloca sob um viés da branquitude, como se esse viés da branquitude fosse um único viés. Como se esse viés da branquitude fosse o viés. É por aqui, né? Se disse tudo. Acontece que a perspectiva negra, em várias de suas produções culturais, ela traz um outro entendimento sobre identidade. Então, quando num poema negro, por exemplo, a gente lê assim, encontrei minha identidade, há que se questionar do que essa pessoa está falando. Que talvez essa pessoa não esteja falando da noção de identidade que a branquitude tem. E aí eu trago um mito, né? Da religiosidade afrodiaspórica, que é Oxum. É algo que eu tenho descoberto, né? Ainda estou em processo de ir descobrindo. Né? Então, Oxum, ela é um orixá feminino, né? É das águas doces, e em sua indumentária, ela tem um espelho. Neste espelho, ela se olha, mas não de frente. Ela se olha assim, o espelho está um pouquinho deslocado assim para o lado, né? Então, ela é um orixá que vai também falar de beleza, né, de amor próprio. Ela tem todas essas temáticas, assim, né? Mas o que me chamou a atenção é o espelho deslocado um pouco para o lado, porque numa das fontes que eu encontrei, diz assim, que esse espelho deslocado um pouco do lado é porque quando ela se olha, ela olha a si e a toda a sua ancestralidade que vem antes dela.
Então, é isso, Vanessa. Oi, Vanessa. Então, assim, é, a gente tem isso daí, este daí é um saber, né, afrodiaspórico, não é um saber que está na academia. Nossa, se a gente puder desenvolver isso, e ultimamente eu tenho falado disso em cada momento que eu posso falar publicamente, é quase um apelo para que as pessoas se ocupem disso também, né? Se a gente puder, enquanto psicólogas, enquanto psicólogos, pensar essas questões, né? Imagina, isso já dá um outro entendimento de identidade. Né? Já aproxima a identidade com a ancestralidade. Isso rende muito do ponto de vista psicológico e com repercussões na clínica, inclusive. Bem, não sei, assim, agora dei uma perdida aí, José. Vai tu que depois eu vou. Não, achei bem interessante, total decolonial, assim, esse saber que tu trouxe, né? Porque, digamos que a decolonialidade surge com a colonialidade, né? Quando os brancos vieram aqui invadir, dizimar, impor a sua cultura, tudo que era de resistência, isso aí é decolonial. Isso aí digamos, a raiz da decolonialidade, né? Então, resgatar, assim, essas lutas históricas, né? Essas pessoas que foram apagadas da história, essas pessoas que foram silenciadas, os pais, avós, né? É total, assim, até para a gente criar outra sociedade, né? Para a gente criar uma sociedade que não reproduz essas violências, né? Que silencia a diferença, que impõe uma norma única como válida, né? Eu acho que é Uhum. por aí mesmo. E como é que tu perspectiva, assim, uma clínica antirracista? Como é que tu enxerga isso? Então, né, uma clínica antirracista os atores desta clínica, né, no caso os psicólogos, psicanalistas, enfim, é preciso que eles reconheçam, né, dentro de que lugar simbólico, né, desde que lugar simbólico eles estão falando. Né? Sim, estou falando de lugar de fala. É importante, a partir de que lugar eles estão compreendendo o outro, como é que eles estão lendo o mundo, né? A psicologia passa muito por leitura de mundo, por compreensão do ser humano. Então, é preciso reconhecer que a gente está numa sociedade que existe um apartheid velado. E ainda que existam ações agora que ganhem mais visibilidade, que são ações antirracistas, né? Ainda assim, isso não chega à maior parte da população. Isso chega, assim, movimenta alguns círculos bem restritos, em geral, ligados de algum modo, mais ou menos, à universidade. Né? Não tem chegado, né, à população como um todo. Então, assim, é preciso reconhecer. A Grada Quilomba, no livro dela, Memórias da Plantação, né, ela vai problematizar, então, os negros alemães, né, que o quanto que eles são vistos com surpresa ou como não alemães, porque a raça é vista como sinônimo de nacionalidade. Né? Aqui eu vou me atrever a pegar isso que ela falou e transpor para cá, que aqui tem a ver com a noção de cidadania, né? Que a raça determina maior ou menor acesso à cidadania. A psicologia ela está inserida dentro das políticas públicas. Né? Então, assim, o que o psicólogo está fazendo? Ele está conseguindo escutar
em primeiro lugar, né? Para o psicólogo conseguir escutar o que aparece na clínica dele e que diz respeito às relações raciais, ele tem, né, que se reconhecer como branco. É necessário que ele se reconheça como branco. E tem que questionar de que modo que isso aparece na clínica e mais do que na clínica, né, na transferência. A Isildinha Batista Nogueira, no final da pesquisa dela, Significações do Corpo Negro, ela traz alguns casos em que isso está colocado na transferência. Recomendo. Né? Então, e uma clínica antirracista, ela não pode ter medo de nomear. Uma das dores do racismo é a falta de nomeação, né? Daquilo que dói, daquilo que sofre, de não saber de onde vem, de tomar sempre como algo pessoal, né? Algo que aconteceu consigo porque tem alguma coisa de errada, né? Que está a nível pessoal, né? E às vezes isso é necessário ser nomeado, né? Não tem fórmula para isso. Isso depende da transferência, do andamento da terapia, né? Mas é bom que seja. É uma clínica que não pode ter medo de assumir em que espaço sociocultural que ela está se dando. Né? Está se dando no Brasil numa perspectiva extremamente racializadora. Então, uma clínica antirracista, ela tem que ser também uma clínica disposta a desvelar o racismo. E isso se dá, assim, na clínica estrito sensu, na clínica ampliada, mas, assim, isso não é... se dá nas produções teóricas, nas pesquisas, né? Se dá nesses espaços públicos que nem a gente está conversando agora. Né? Então, ela é uma clínica, e pegando um termo da Miriam Debier, ela é uma clínica implicada. Né? Ela é uma clínica implicada. O que isso quer dizer? Que o né, o psicólogo, o analista, ele não está fora disso, ele está dentro deste caldo, e isso, ela é uma clínica, ela é clínica que não abre mão de ser política também. Porque o sofrimento dos sujeitos, ele não está desvinculado da política. E isso já está colocado lá em Freud. Né? Eu acho assim que às vezes, não é que se esquece, né? Mas é que não se faz essa ligação. Mas isso já está colocado lá em Freud, quando ele vai falar da neurose como uma doença de uma época vitoriana, né? De uma moral vitoriana. Então, o sofrimento psíquico, né? Ele é um sofrimento político. Então, não é fácil, porque é um entre subjetividade e espaço social. Né? E esses dois, isso que parece um polo, mas eu não sei se polos é a melhor tradução, né? Digamos que é o que transita entre um polo e outro, e é neste trânsito que o paciente tem que ser, que o sofrimento do paciente tem que ser acolhido. Por outro lado, assim, né, eu sempre digo que quando eu falo, né, de que o branco tem que assumir seu lugar de branco, né, eu não quero dizer que seja que isso é tranquilo para um psi negro ou negra, por exemplo, né? Não é.
não é porque por vários motivos, né? Porque, enfim, quando o psicólogo negro está atendendo uma pessoa branca, isso está colocado de outras formas, né? Como é que isso aparece, né? E também porque quando a gente atende pessoas negras, a gente escuta alguns pontos que remetem muito às nossas próprias experiências com racismo. E para mim, por exemplo, é sempre o momento em que eu sinto assim mais perigoso para minha escuta, sabe? Mais perigoso assim de daqui a pouco eu estar me escutando na fala do outro. Né? Então, a questão, eu acho, de uma psicologia antirracista é que tem que racializar a psicologia também. Tá? Tem que racializar ela como prática e tem que racializar o conhecimento que se construiu nela até hoje. Falas bem importantes, né, e impactantes também, de mudanças super necessárias na perspectiva, né. Eu acho que o lugar de fala também deveria ser para os outros questões, né. Por exemplo, como interfere na transferência de uma pessoa cis escutar uma pessoa trans, de um hétero escutar um homossexual, né? De como também nas outras diversidades a transferência também está ali, né? Não é algo que o psicanalista tem corpo, né? Não é alguém que, digamos, é um ser que é universal, né? Segundo essa teoria que querem nos impor, né? Mas eu tô adorando a conversa, só que o Instagram tem um limite de 1 hora, né? Sim. E eu acho que a gente pode ir chegando ao final, assim, e eu agradeço. Aprendi um monte, né? Depois eu vou transcrever e colocar no post. E queria saber também se tem mais alguma coisa para falar. Tem mais uns minutinhos, né? Então fica à vontade. Eu super agradeço, Gessé. Eu teria um monte mais de coisa para falar, mas é isso, né? A gente tem limites, tem que trabalhar com esses limites, né? Mas, assim, acho que uma coisa que tu falou que eu gostaria de ter retomado, e não vou poder, né, mas vou pelo menos pontuar, é a questão de território. Né? Assim, quando as pessoas negras chegam no Brasil e desprovidas de tudo, desterritorializadas, né? Inclusive sem o próprio idioma, porque, enfim, né, não, eram colocadas com outras pessoas negras de outros povos, né, de outras origens que não tinham o mesmo idioma. A questão do corpo é crucial para se entender o negro, né? E eu gosto de aliar isso com a linguagem, porque o corpo e linguagem são indissociáveis, né? Então, quando se pensa na resistência do negro, essa resistência se dá também através dos corpos, né? E aí a gente pode pensar em toda a importância da estética, que nunca é só estética, né? São atos de resistência. Né? Mas, enfim, isso vai ficar assim resumidinho, fica para outra vez. Tá? Gessé, muito obrigada pelo convite, também adorei a conversa. Tá? Obrigada para as pessoas que estiveram aí comentando, alguns comentários eu vi, mas aí não dava muito para falar, né? Mas, assim, muito obrigada mesmo. E também a gente vai ter outros encontros, né? A gente pode retomar essa conversa sobre o território. A gente falou também de, daqui a pouco, fazer outra live sobre literatura, psicanálise e política, né? Uhum. Então, aguardem os próximos capítulos. Isso aí. Vou desligar Então, aqui, tá, então, e boa tá noite. bem. Boa noite.